a inversão do campo magnético da Terra e o mistério de Deus. Você sabe qual é o mistério de Deus? A necessidade de uma compreensão correta das profecias de tempo, das profecias dos selos, das trombetas. Que selos já foram abertos? O primeiro, que foi em 2001, onde o Cavaleiro Branco vem com um arco na mão, simboliza batalha, e o Cavaleiro Branco representa Cristo. E a gente tem visto como a falsa religião diz que o Cavaleiro Branco representa o anticristo, mas a própria Apocalipse diz que aquele que está montado no cavalo branco é Cristo, e vem vencendo e para vencer. O segundo selo foi aberto quando? Em 2020, quando foi permitido tirar a paz da terra. Aquele problema sanitário de 2020, ele não se restringiu a uma única nação, a um único povo. Nós estamos em 2025, em uma outra crise sanitária, onde não se fala absolutamente nada. Mas como a gente que trabalha na área da saúde, nós vemos que as pessoas estão sofrendo grandemente, sem saber o que fazer, e quando você chega nos hospitais, superlotados, você não vê nenhum meio de comunicação alardeando o problema. Não é uma das cabeças da besta que controla a comunicação? O quarto selo foi aberto agora em 2025. No próximo ano, 2026 até 2027, nós vamos ver o quinto selo e o sexto selo sendo aberto. E ali em 2027, entre a Páscoa e o Pentecostes, nós vamos ver o sétimo selo sendo aberto. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. Então, quem estava sentado nesse cavalo, quem é que tem por nome Morte? Satanás. E o inferno, que é a sepultura, o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. A quarta parte representa 25% da população mundial. O quinto selo, ele será aberto. Ele ainda não foi aberto. Apocalipse capítulo 2, versos 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se você conta de 2020 a 2030, um dia em profecia significa um ano. 10 dias, 10 anos. Então, vejam que é muita coincidência, não é? Porque exatamente há uma agenda global chamada 2020, 2030. Nós estamos vendo agora as famílias sendo forçadas a dar a picadinha de Satanás para os seus filhos. E o que está acontecendo com as crianças? Estão sendo mortas, estão sofrendo sequelas irreversíveis. Deus está dizendo, olha, suporta. Ainda falta muita gente ser morta. Preste bem atenção no que eles estão dizendo. Quando começa o início do primeiro selo? Ali na morte de Cristo. Faz sentido para você? Deus manda uma profecia que já está vencida, como se ela ainda fosse acontecer? Então, essa é a interpretação, uma interpretação bem equivocada, porque ela começa a ser dada antes mesmo do livro ser escrito. Mas por que que a Igreja Adventista Trinitariana fez essa interpretação equivocada? Foi uma coisa maldosa? Não, é porque a verdade de Deus para eles está selada. Eles não podem ler a verdade. Deus não deu a eles essa verdade. Em 2001, Satanás domina todas as igrejas. Todas. Não estou querendo ofender, é o que diz a profecia. 11 de setembro de 2001, há um texto no Espírito de Profecia que mostra o texto esfacelado e tirado a parte mais importante. Está sendo ocultado a verdade do povo de Deus. As igrejas estão dominadas por Satanás. As pessoas pensam que Satanás não quer
uma igreja e não quer adoração. E não é verdade. É tudo que ele quer. A adoração dos humanos. Inclusive, ele queria a adoração de Cristo. Tanto é que lá no deserto da tentação, ele pega e leva Cristo a um ponto bem alto na terra e mostra todos os reinos da terra e diz, olha, eu te dou todos eles se prostrar diante de mim. Então, a gente precisa entender que essa interpretação aqui dos selos é uma interpretação completamente equivocada. Há necessidade de um estudo mais aprimorado da palavra de Deus, um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Pela inspiração do Espírito de Deus, o Espírito Santo tem moldado os assuntos, tanto no dar a profecia. Daniel 7, versos 15 a 19, fala de quem? Gabriel dá a entender a este a visão. Será que ele é o Espírito de Deus? O livro Verdade sobre os Anjos diz que Gabriel é o Espírito de Deus. Gabriel é esse elo entre o céu e a terra na comunicação, na transmissão das informações que Deus tem dado para o povo de Deus. A grande maioria da igreja não aceitam o Espírito de Deus como sendo o anjo Gabriel. E aí? Eles estão certos porque são contra? Não, do mesmo jeito que a grande maioria das igrejas dizem que não se precisa mais guardar o sábado e sim o domingo. E eles estão certos? Não. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Veja, aqui não há um acontecimento separado um do outro. E olha só, quando foi que aconteceu o sexto selo? Se já passou o tempo do sexto selo, segundo a interpretação dos adventistas trinitarianos. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Quando foi que aconteceu isso? Também não aconteceu. Então percebam que há aí um equívoco da interpretação que está sendo dada. Inversão do campo magnético da Terra. É o grande reset que os governadores estão aguardando para a implantação do governo global. Eles estão aguardando esses acontecimentos aqui do sexto selo para a implantação desse governo. Mas percebam que o sexto selo é um acontecimento que antecede o sétimo selo e que entre o sétimo selo e o sexto selo há o selamento da Igreja de Deus. Quando você pega a interpretação equivocada lá, além de ser em tempos totalmente distantes um do outro, os acontecimentos que eles dão como sendo, aconteceu em um único lugar. Como eles não tinham como mostrar o céu se enrolando como um pergaminho, eles não apresentam isso na interpretação, porque eles não têm como dar um acontecimento dessa natureza. Então, aqui está o tempo exato dos selos. Começa o ano de 2027. Então, entre o início do ano até a Páscoa, nós temos aí o tempo do sexto selo. Porque é a preparação para o início do governo global. E o sétimo selo é um acontecimento que mostra ali a abertura para começar as trombetas. Quando você pega a Páscoa ali, no Êxodo, capítulo 12, você vê que as pessoas tinham que colocar o quê? O sangue do cordeiro, eles tinham que marcar os umbrais das casas. E o selamento é Deus colocando o seu selo sobre a fronte do seu povo. Eles também estão marcando o seu povo para que o seu povo seja identificado e não seja tocado pelo anjo destruidor. Quando eles estiverem chegando ao final da Agenda 2030, eles vão começar a dizer o quê? A paz e segurança. Mas não haverá essa paz e essa segurança, porque começa a ira de Deus nas 7 últimos flagelos e nas 3 últimas trombetas. Os multimilionários estão fazendo casas subterrâneas, bunkers. E diziam aos montes e aos rochedos,
cair sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do... Olha, repara que ele sabe que vai ter a ira do Cordeiro. De 1844 até a volta de Cristo, que eles não sabem quando é, o tempo preciso das trombetas. Em 2027, depois do Pentecostes, tá? Depois do refrigério pela presença do Senhor, nós vamos ter o tempo da primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta, que vão estar sendo tocadas e vão estar caindo até 2030, que são os 3 anos e meio que foram dadas aos gentios para que eles pisassem o átrio do santuário. No mesmo tempo dos 3 anos e meio que acontece o quê? A ira de Cristo sobre a igreja adventista apóstata, aquela que não foi selada, e na ira de Deus nós temos as 7 últimas pragas. Nós vamos ver que a igreja de Deus, quando estivermos no tempo da quinta, da sexta e da sétima trombeta, só estará vivo os 144 mil. Os demais grupos terá sido já martirizados. E aqui está a interpretação equivocada das 7 trombetas. A primeira trombeta começa em 395 depois de Cristo. De 1840 até o fim, nós temos a 7ª trombeta, que é o terceiro ai, as nações iradas, a ira de Deus e a queda do mundo. Aquele texto de Mateus 24, versos 35 e 36, que diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem Cristo, nem os humanos, porque ele não deu essa revelação a absolutamente ninguém, segundo a interpretação equivocada dos adventistas do sétimo dia trinitariano. Essa revelação já foi dada a partir de 1840. Irmão, veja como a interpretação equivocada faz você errar. O tempo da ira de Deus, sem mistura de misericórdia aos ímpios, começa em 2030, no dia 23 de outubro, no final de 22 de outubro, quando encerra o fechamento da porta da graça. E ninguém podendo morrer durante as primeiras 5 pragas, ou seja, ninguém morre nos primeiros 5 meses. Eu quero que você veja aí a segunda vinda de Cristo em 2031. Os salvos são levados para o céu na segunda vinda de Cristo, os ímpios são mortos na terra. Satanás é preso também na terra, tirado seu poder, ele não pode sair da terra. Então, na terceira vinda, Cristo vem novamente com todos os salvos e com todos os anjos. E aí o que acontece? Cristo reina na terra por 1000 anos. E no ano 4031 termina o reinado de Cristo. Começa o lago de fogo e enxofre. Daí, irmãos, ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe data nenhuma. Ninguém sabe quanto tempo vai durar o lago de fogo e enxofre. Deus não revelou nem para Cristo, nem para os anjos, nem para ninguém. Ali está falando da quarta vinda de Cristo para recriar a terra, que é o fim do plano. Essa é a data que ele vai revelar em 2031. Aí o mistério foi revelado. Aí é o tempo que nós vamos cuidar de entender a verdade como ela realmente é